Bom, meus amigos, muito boa noite. É uma alegria poder estar aqui com vocês. E hoje temos um tema, aliás, três temas muito especiais. Falar sobre pandemias, sobre apocalipse e transição planetária na visão espírita. Então, a gente agradece a oportunidade, o carinho de vocês que estão acompanhando. Felizmente, como o tempo é curto para falarmos de tantas coisas, a gente não vai poder atender as perguntas de vocês agora, tá? Mas, se vocês tiverem muitas dúvidas, postem aí as perguntas. Eu peço para o Orlando me encaminhar, e aí a gente pode gravar uma live só para responder as dúvidas dos senhores, tá bom? A gente vai tentar ser o mais claro possível, mas o assunto desperta muito interesse, como é natural, não é? É um assunto difícil e a gente pede realmente a assistência dos amigos espirituais e da doutrina espírita para nos socorrer. Vamos lá então para os nossos slides. Pedir aí que o nosso querido Orlando coloque, não é? Rogando desde já a assistência dos amigos espirituais, do nosso Mestre Jesus, para que a gente possa ser fiel ao seu Evangelho e à doutrina consoladora. Muito bem, para falar sobre esse assunto, a gente precisaria de um seminário de várias horas de duração. Felizmente, esse material já está gravado, tem ele em 4 DVDs, ou um CD de MP3, ou um pendrive, tem ele também em pendrive, tá? E é composto esse seminário de Apocalipse, a palestra sobre 2012, então na época de 2012 a gente fez várias palestras sobre esse assunto, e o fim do mundo na visão espírita, e científica também, tá? Tragédias coletivas, né, desencarnações coletivas em massa, transição planetária, como é que é a interpretação do Apocalipse na visão espírita, ou as interpretações, né, há várias interpretações, quais são os mecanismos da lei de causa e efeito, como é que ela se opera, sobre mundos de regeneração, como é que é o mundo de regeneração, que é o próximo passo que o nosso planeta caminha para lá. E nos CDs e DVDs a gente sempre coloca palestras sobre a reencarnação segundo a Bíblia e a ciência, e se a Bíblia condena ou não o espiritismo, né? A gente faz uma análise bem interessante sobre o assunto. Bom, o que é que a gente vai utilizar? O Novo Testamento, a Bíblia de Jerusalém, porque o Novo Testamento, a tradução do Haroldo, ele não terminou ainda, ele não foi até o Apocalipse, termina em Atos dos Apóstolos, né? Ele está terminando. Tem coisa do Antigo Testamento que a gente vai precisar utilizar. Tem um livro da irmã Ila Pinheiro, que é católica, da editora Paulus, Eis que faço novas todas as coisas. Ela tem um curso sobre Apocalipse, eu vou mostrar para vocês aqui. Do livro dos Espíritos, a gente vai ter, claro, começando a obra principal, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro A Gênese, os milagres e as predições, né, as profecias segundo o Espiritismo, obras póstumas, e aí a gente vai entrar nas obras de Chico Xavier, no livro A Caminho da Luz, que é o principal sobre esse assunto. Também alguma coisa no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. O livro Há 2000 Anos também tem uma citação interessante. Os livros Segue-me e Mãos Dadas ajudam-nos a entender a cronologia, né, desse simbolismo todo profético de 1000 anos, como é que funciona isso. O livro Plantão de Respostas, da editora Cultura Espírita União, que fala sobre um ano, mais ou menos, a época, mais ou menos, que a gente vai ter o mundo de regeneração aqui na Terra. O livro Caderno de Mensagens, Entrevista com Chico, Interpretação Sintética do Apocalipse, de Kai Barchut, um livro antigo também. E temos outras obras, tá? Claro que tem outras obras sobre o assunto. De vídeos, a gente vai ter um seminário muito interessante do Haroldo, lá na Conferência Espírita de Atlanta, da Geórgia, aliás, que Atlanta é a capital. Chama Apocalipse, Ignorância, Misticismo e Medo, vocês vão achar bem muito interessante, é muito consoladora essa palestra. Tem um curso Apocalipse da irmã Aila Pinheiro, o áudio não estava muito bom, pelo menos a versão que eu estava vendo, mas dá para entender. Tem uma palestra do Cristiano Abreu Paiva, que é um espírita também, uma palestra curtinha, mas interessante. Se você quiser entender como é que é o Apocalipse interpretado pela Bíblia, tem um seminário completo, um estudo completo do Apocalipse do pastor Luiz Gonçalves. Ele é adventista, tá? Então, eles estudam muito, porque o adventista tem, inclusive, preveram várias vezes quando é que seria a volta de Jesus, etc. E tem uma palestra muito interessante,
tá? A mais moderna que eu assisti hoje, inclusive, é Apocalipse à Luz do Espiritismo, do Marco Paulo Denuti de Espírito, que tem lá no portal Saber Espiritismo, uma palestra recente, aí vocês conferem lá, porque ele tem se debruçado sobre esse assunto também, e ele defende uma hipótese, uma tese de que os livros de Chico Xavier trazem revelações sobre o Apocalipse, desmistificando e esclarecendo completamente, dando a chave da interpretação completa com a doutrina espírita e com os livros de Chico Xavier. Mais de 100 obras, é um trabalho que vale a pena ser conhecido também, tá? E a gente, claro, fica muito tranquilo, porque na doutrina espírita, como é que é essa transição planetária? Então, lá no capítulo 3º, a gente estuda o capítulo Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, quando Kardec vai estudar a fala de Jesus, não é? Quando ele fala sobre esse tema, e lá ele vai trazer uma classificação, as categorias dos mundos habitados, e fala sobre a evolução desses mundos. Fala também aqui sobre os mundos regeneradores, ou mundo de regeneração, que é o próximo passo que a Terra vai passar. Então, a Terra sai de mundo de expiação e provas, esse aqui, para mundo regenerador, ou de regeneração, é a mesma coisa. E a gente tem a fala de Jesus pedindo para a gente não se perturbar, para a gente ficar tranquilo, não se perturbe, não é? O vosso coração, credes em Deus, acreditar, quero acreditar nele também. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, o já vos teria dito, pois me vou para vos preparar lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, também aí vós estejais. Então a gente tem essa certeza. Jesus fala que vai estar sempre ao nosso lado, e ele é um Cristo, ele é um Messias, é a mais elevada hierarquia entre os espíritos puros. Jesus é tão grande que algumas religiões o consideram o próprio Deus, né? E a gente não faz briga por causa disso, não. Isso é detalhe, né, pessoal? Mas é importante ver os ensinamentos do mestre, tá? Para a gente não, para a gente Deus, Jesus é uma entidade separada de Deus, ele é filho de Deus, como ele falou em 41 passagens no seu evangelho, né? E Kardec vai trazer no livro A Gênese uma questão interessante. Ele vai dizer que, em vez de juízo final, o que tem são juízos gerais, ou seja, avaliações, de vez em quando, na humanidade, mas de tempos em tempos, né, onde ocorrem grandes emigrações e migrações de espíritos. Vêm para esses mundos, tá? Deixa eu só explicar aqui rapidamente sobre os mundos de expiação e provas, acho que vale a pena. Bom, então, como é que é a visão do Apocalipse segundo a doutrina espírita? É o seguinte, na verdade, o Apocalipse, que se chama, a tradução do grego de revelação, ou tirar o véu, revelar. Então, a rigor, o Apocalipse poderia até ser do passado, né? Escatologia que é normalmente o final dos tempos, o futuro, né? O próximo que está para acontecer. Então, a rigor, a revelação não é propriamente de destruição, mas é todo um simbolismo que a gente compreende pela doutrina espírita, que é uma transformação, um final não do mundo, não final da vida, não final do planeta, mas final de um tempo, de uma época, de um ciclo, que é a época de mundo de expiação, ou seja, mundo de purificação, de renovação, de provas, de testes. Ela se encerra e começa agora uma época muito melhor, uma época de regeneração, onde será habitada pelos espíritos mais ou menos bons, ou mais ou menos maus, porque a gente ainda não é bom, propriamente dito, não é? A gente ainda tem muito egoísmo, muito orgulho, etc., vários defeitinhos também. Então, essa separação, que, como também está escrito, né, na parábola do final dos tempos, a parábola dos bodes das ovelhas, do joio e do trigo. Então, do mesmo modo que na Terra, um dia vieram espíritos de um orbe chamado, a gente não sabe o nome, mas de um planeta, de um sistema chamado Capela, ou Cocheiro, ou Cabra, é a mesma coisa, não é? Esse mundo estava na condição de expiação e provas e foi passando para o mundo de regeneração. E aqueles espíritos endurecidos no mal, que tinham muita inteligência, mas não tinham ainda evolução moral, não eram amorosos ainda, não sabiam pregar realmente e viver o evangelho, eles emigraram de lá e vieram como missionários aqui para a Terra,
onde ainda era um mundo primitivo, um mundo de habitação de hominídeos, não é? Daquelas questões todas que vocês entendem da pré-história, da Idade da Pedra, enfim, e eles promoveram um grande progresso aqui na Terra. Né? Então, são esses nossos irmãos que vieram nos ajudar nesse progresso, em 4 grandes grupos, e no livro A Caminho da Luz, o Espírito Emmanuel detalha isso com muitas informações, né, e trazendo essa informação nova para a doutrina espírita. Então, a gente sabe que a Terra recebeu esses espíritos, do mesmo modo, os espíritos endurecidos no mal não terão mais autorização de reencarnar na Terra e vai se tornar um mundo muito melhor. Tá? Então é final dos éons, como está em grego, não está final do planeta, da vida, não. Não é final do mundo, propriamente, mas é final de uma época, de um ciclo, de uma era. Ok? Vamos em frente. Vamos voltar lá para os nossos slides. E aí a gente precisa compreender isso, que a visão do Apocalipse, que é completamente simbólica, a gente tem que ter as chaves herméticas para poder entender bem o Apocalipse. Vou pedir para o Orlando colocar novamente os slides aí, acho que depende dele aí, eu não consigo colocar aqui sozinho. Então, é uma visão de consolo, de redenção da humanidade, e não de destruição propriamente, tá? A gente vai ver aqui. Então, vamos em frente. Aqui a gente vai ter juízo geral, juízes gerais, e tem uma mensagem muito interessante que eu vou convidar vocês a lerem, chamada Regeneração da Humanidade, lá no livro Obras Póstumas. Eu trouxe só uns trechozinhos pequenos dela. Ele vai trazer uma informação no estado sonambúlico que os tempos são chegados. Eles não dizem mais os tempos estão próximos, mas os tempos chegaram naquela época de Kardec. Então não é um momento específico, não é um ato, como é que se diz? Uma questão específica de um momento específico, mas sim de um processo que leva muitos séculos. Então, se estima em torno de 3 séculos aqui, através de Chico Xavier, nós temos essa revelação, que seria essa transição demoraria em torno de 3 séculos, tá? Então, veio antes do Espiritismo, com o Espiritismo ela tem um impulso, e ela vai se propagando. Então fala que, inclusive, ele acrescenta que tudo que está predito no Evangelho tem que cumprir-se, neste momento se cumpre, conforme reconhecereis mais tarde. Fala que não haverá dilúvio, cataclismo, subversão geral dos elementos do globo, não veremos milagres, nem prodígios, nem fatos sobrenaturais, no sentido vulgarmente atribuído a essas palavras. Pede para a gente, não olheis para o céu em busca dos sinais precursores, porquanto não os vereis, e os que vos anunciam estarão abusando da vossa credulidade. Olhai em torno de vós, entre os homens, pois é aí que os descobrireis. E a gente vai ver o que, no livro A Gênese, Kardec estuda como a geração nova. Então, aqueles espíritos mais esclarecidos no mundo espiritual, quando retornam, mais espiritualizados, etc., eles são esse instrumento desse progresso, fazendo essa grande transformação, nos ajudando, então, a entrar no mundo de regeneração. Então, que a gente olha ao redor das nossas crianças, e a gente parece que percebe que elas não são iguais às crianças do passado. Na verdade, eu não sei vocês, mas as crianças de hoje que a gente vê são realmente diferentes. E aí tem também sobre tragédias coletivas, expiações coletivas, uma mensagem do Espírito Claire de Plantier, no livro também Obras Póstumas, que vai falar que a gente pode contrair débitos em termos de indivíduo, de família, de nação e às vezes uma raça inteira. Então esses compromissos, eles são solidários e às vezes a gente vai se expiar em virtude da lei. Então, resgates do indivíduo, resgates da família ou resgates até mesmo de uma coletividade. Por isso aí as tragédias coletivas, né? Então, na questão do Apocalipse, a gente tem que estudar a lei de destruição, que a gente aprende com os espíritos que o que chamamos de destruição nada mais é do que renovação. Tudo destrói para renovar-se. Né? As profecias, então a gente precisaria estudar teoria, ficou faltando um ezinho ali, teoria da presciência, ou teoria da pré-cognição, quando Kardec estuda que é possível um espírito superior ter acesso à informação do futuro, não é? Como se fosse uma pessoa no alto de uma montanha, que vê lá embaixo na planície muito mais distante do que aquele viajante que caminha lá embaixo na planície. Enquanto aquele enxerga, digamos, 500 metros à sua frente, quem está na montanha enxerga vários quilômetros. E pode dizer para ele, olha, se você continuar caminhando nessa direção, você vai encontrar um rio, vai passar por uma cidade, lá inclusive tem uma região onde tem muitos bandidos, enfim, não é? Então,
tem lá a teoria da presciência. O que é o pecado, a gente vai estudar aqui, o que para fazer para se salvar, que é o mais importante, né? Será que no Espiritismo tem salvação? A gente vai estudar. E quando a Terra será um mundo regenerador? Como colaborar? E como escapar do umbral? Esse aqui não vai dar tempo da gente falar. Não, mas a gente é uma maneira de se escapar. Bom, o que é o pecado? Primeiro, lá no Livro dos Espíritos, na questão 1009, então já no finalzinho, são 1019 perguntas, né, as numeradas. Ele fala, São Paulo vai dizer que gravitar para a unidade divina, tal é o objetivo da humanidade. Então Deus tem que estar no centro das nossas vidas. Deus é que tem que estar no centro do universo, e não o nosso ego, nosso egocentrismo, porque a gente tirou Deus e colocou a gente no centro do universo. É verdade? Então precisa voltar. E vejam que a própria Jerusalém libertada, aquela cidade que tem luz, qual a diferença dela? É que Deus mora no centro da cidade. Deus voltou. A gente permitiu que o Senhor voltasse para o lugar correto, porque ele tem que estar no centro, porque é amar a Deus sobre todas as coisas, toda a tua alma, todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. É assim que está na lei. E tem essa mensagem de remuneração espiritual que é muito interessante, mostra que quando a gente trabalha com prazer de servir, né, quando a justiça divina nos procura no endereço exato para a execução das sentenças que lavramos contra nós próprios pelas leis de causa e efeito, se nos encontra em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. Então a gente ganha moratórias, olha, mesmo a gente estando devendo. E quando ocorre o momento oportuno, o nosso contato é indispensável com os mecanismos da justiça terrena, eis que a influência de todos aqueles a quem, porventura, tenhamos prestado algum benefício, aparece o nosso auxílio, já que semelhantes companheiros se convertem em advogados naturais de nossa causa, amenizando as penalidades em que estejamos em cursos ou suprimindo-as de todo, se já tivermos resgatado em amor aquilo que devíamos em provação ou sofrimento para retificação e tranquilidade a nós mesmos. Então, tinha só essas correções. Então, se a gente vai resgatar em amor, a gente pode liquidar todo o nosso karma, todas as nossas penalidades. Ele fala aqui, suprimindo de todo, porque com a caridade se cobre a multidão de pecados. Porque muito amor, seus pecados foram perdoados. Jesus fala à mulher, né, que estava na casa de Simão, o fariseu. E ele fala que reflitamos nisso e concluamos que trabalhar e servir em qualquer parte se nos dão sempre apoio constante e promoção à vida melhor. Então, trabalhar com prazer de servir. Ó, isso é diferente, não é só fazer por obrigação, né? E a gente tem que ter muito cuidado, porque tem um perigo nas profecias. Porque não existem médiuns perfeitos aqui na Terra. Lá em O Livro dos Médiuns, quando Kardec pergunta qual seria o médium perfeito, não é? Os espíritos falam que perfeito, bem sabes que essa palavra não é adequada ao vosso mundo. Poderíamos, no máximo, dizer bom médium, e isso já é muito, porque os bons médiuns são raros, não é? Então, médiuns como Chico Xavier, com a capacidade de Chico, não é? Como Joana d'Arc, como o próprio Francisco de Assis, Eurípides Barçanufo também, que coisa extraordinária, são muito raros, a gente conta realmente nos dedos das mãos, os grandes médiuns, assim, muito seguros que a gente pode ter. Até o próprio Chico, está lá no livro Chico Xavier, O Homem e o Médium, de Michael Ponsardin, ele traz a citação de que o Chico confessou que já foi enganado por maus espíritos. E quando ele perguntou a Emmanuel por que ele tinha permitido, ele disse para que você saiba que não é infalível e mantenha sempre a humildade. Então os médios não são perfeitos, porque são homens ainda imperfeitos, nós somos espíritos ainda atrasados, e em nós predomina o mal. Como é que nós podemos ser médios extraordinários, não é? Então, felizmente, hoje a gente tem bons médios aí, como é o nosso querido Orlando, então, assim, e outros, mas vejam que tem fraudes também, tem companheiros aí se passando por médiums, ou que tiveram sua mediunidade suspensa ou perdida, porque podem ter sido médiums, mas pode haver a perda ou suspensão da mediunidade, e sendo médiums de redes sociais. Você vai montar a carta dele todinho o quê? Baseada na rede social, não, baseada até em outras cartas de médiuns autênticos. Então a gente tem que ter essa certeza, que os médiuns, eles sempre têm um conteúdo deles, sempre têm os seus problemas, além de ter as fraudes também, tá? Então é daí a importância do estudo em grupo, do estudo sistematizado, do estudo do Livro dos Médiuns, do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem que ter sempre. Então tem muitas profecias, não é?
a gente vai ver aí muitas profecias, e a gente tem que lembrar, em Tessalonicenses, Paulo dizendo, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o que for bom. Então a gente vai analisar o que é bom e separar, não é? E ao mesmo tempo, João, na primeira epístola, fala que, meus amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas verificai quais os que são de Deus. Então, tem uma série de estudos. Lá no livro dos Espíritos fala sobre o futuro, no livro dos Médiuns, sabe, fala sobre o conhecimento do passado também, as perguntas que a gente pode fazer aos espíritos, né? E teve o próprio Evangelho assevera sobre os falsos cristos e os falsos profetas, não é? Temos muitas previsões aqui que já falharam, já falaram que o mundo ia se acabar no ano 300, no ano 1000, 1984, 99, 2000, 2012, né, 21 de dezembro de 2012 foi a última. E aí tem várias profecias aí diferentes, do São Malaquias, do Ebotes esotéricos, né, do Ramatiz, que é um espírito que muitos consideram pseudo-sábio, ele não é um espírito espírita, não é? E a gente tem que ter realmente essas informações. O Ramatiz trouxe a história do astro higienizador, que virou Hercólobos, que virou Planeta Vermelho, Marduk, Nibiru, não é? Foi um absurdo na época que chegou essa revelação. Felizmente, o pessoal rebateu, mas só para vocês terem a ideia, tá? Mas no Antigo Testamento a gente vai ter profecias em Isaías, em Ezequiel, em Daniel. Daniel é um grande médium do Antigo Testamento que vai trazer chaves, porque o anjo no sonho revela para ele aquelas mensagens para você poder interpretar melhor o Apocalipse do médium João, tá? Do médium João. Então tem Joel também, e etc. A gente vai ter. Aliás, o próprio Atos dos Apóstolos traz aquela profecia, não é? Que está também em Joel, que vai dizer o seguinte: no final dos dias, no final dos tempos, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, darão comunicações mediúnicas. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens visões. Até vossos servos profetizarão, mostrando que a mediunidade fica cada vez mais comum. E será que não é verdade isso? A gente está mais sensível. Nunca tivemos tanta depressão como hoje, tanta questão de síndrome do pânico, anorexia nervosa, não é? Dependência química nunca houve como hoje. De suicídio também, até de jovens e crianças, não é? Será que a gente não está mais influenciável pelos espíritos? Então, ao mesmo tempo como serve como chamada, se a gente não tiver vigilante, como Jesus nos ensina, a gente pode, né, ser mal influenciado. Então, tem um sermão profético do próprio Cristo. Jesus também profetizou sobre o futuro, falou sobre a queda do templo de Jerusalém, né, que já tinha acontecido algumas vezes. Está lá em Mateus 24, 25, ele fala, tem todo um simbolismo também do escurecimento do sol, da lua, caíram as estrelas. Não teremos tempo aqui no que a gente precisaria de um seminário para explicar toda a interpretação, tá? As profecias de espíritas, e a gente tem lá no livro Há 2000 anos, no A Caminho da Luz, etc., também muito importante. Mas, Nazareno, eu estou preocupado com isso tudo, mas eu quero saber como é que eu faço para me salvar. Será que no Espiritismo tem salvação ou tem evolução? O que é que vocês acham? Tem as duas coisas, né? Tem a evolução pela lei do progresso, pela reencarnação, e também tem a salvação. Salvação no sentido de quê? Dessa separação. Haverá um momento que vai ter essa separação, a triagem, de ver quem são os espíritos que se melhoraram, que acompanharam o progresso, daqueles outros endurecidos do mal, que não puderam mais renascer na Terra. E irão para outros mundos, onde haverá choro e ranger de dentes, na fala do próprio Cristo, né? E está lá, nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo um capítulo que tem esse item, ou de que precisa o Espírito para se salvar. Vocês estão lembrados qual que é esse capítulo? É o capítulo 15º. Ele traz a parábola do final dos tempos, ou parábola do final do mundo. Jesus fala da sua volta e fala que virá, ele virá novamente e passará as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. E qual o único critério, pessoal, para saber quem é bode e quem é ovelha? Como é que a gente sabe quem vai salvar e quem não vai salvar? Vocês já sabem se já são bodes ou se são ovelhas? Olha lá. Porquanto tive fome, vós me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Careci de teto. Era imigrante, era estrangeiro. Estava na Venezuela, na Síria, no Iêmen. E me acolhestes. Estive nu e me vestistes, doente ou preso, e foste me visitar. Então, Jesus faz da caridade o único critério
para a salvação. Ele fala que toda vez que fizeste isto a um desses mais pequeninos, foi a mim mesmo que vós o fizeste. Então, na doutrina espírita, a gente não fala que tem que ser espírita, ser católico, aceitar Jesus, pagar o dízimo, indulgência, não. Tem que fazer o quê? A caridade. Foi só isso que Jesus pediu. Todos nós podemos nos salvar, independente de religião, e até os sem religião. Não é? E claro que tem também uma interpretação sobre o que é caridade na visão espírita, que é um significado mais amplo. Está lá na questão 886. Né? E caridade, como eu entendi Jesus, os Espíritos Superiores nos falam que é benevolência para com todos, é ser bom para todos, para os bons e para os maus. E para os justos e para os injustos, não só para a nossa casa, não só para a nossa família. É bom para todos, com os criminosos também. Tem lá caridade com os criminosos no Evangelho segundo o Espiritismo, não tem? Tem. Eu faço visitas aos jovens menores aqui privados de liberdade. A gente tem que visitá-los, tem que evangelizá-los. É? Jesus nos fala. Então, olha lá. Benevolência para com todos. Não precisava dizer o resto, porque quem é bom com todos é indulgente. Quem é bom com todos, perdoa as ofensas. Mas é tão importante também a indulgência e o perdão que os espíritos reforçam nisso. Então, veja lá, porque é perdoar é para que Deus os perdoe, porque se não perdoardes aos homens, também Deus não vos perdoará os vossos pecados. Então, é uma coisa muito importante. A lição mais dura e mais importante, talvez, do Evangelho seja a do perdão. Né? E quando será isso? Bom, a gente aprende lá no Gênesis, tem lá uma mensagem do Cristo dizendo que quando o Evangelho for conhecido na Terra, não é? Ou seja, quando o Evangelho estiver em nossos corações, propriamente, não é só pregado, é vivido, não é? E a gente tem todas essas questões aí, vulgarização da mediunidade, é aquele item que eu falei do livro A Gênese, tem no livro Obras Póstumas, tem mensagem de Arago, de Dr. Barry, um assunto muito longo para a gente falar, não é? E aí também lá na Gênese fala que opera-se presentemente, então naquela época já, os espíritos já falavam que já estamos nesse processo de transição, fala no Evangelho que a Terra já chegou a um dos seus períodos de transformação, Santo Agostinho informa isso no capítulo 3º, e o Emmanuel fala que por volta de, olha, Espírito Superior não marca data, 21 de dezembro, tal hora, não, por volta de 2057, a Terra já estará na condição de mundo de regeneração, como está no livro Plantão de Respostas. Então, pessoal, pode ser um pouco antes, 2050, 2060 e poucos, não é? Depende de nós, está nas nossas mãos a regeneração também. Então, a gente precisa lembrar. Né? E se é verdade isso, e eu acredito que seja, essa nossa encarnação agora é a mais decisiva na nossa história espiritual, na nossa evolução. Não há mais tempo a perder. Faltam 37 anos. A gente vai estar encarnado ou recém-desencarnado. É a última chance. Nós estamos na última encarnação desse período. A gente não vai conseguir ir lá e voltar de novo, não é? Então vamos aproveitar essa agora. Não vamos perder mais tempo, ok? Deixa eu só olhar o horário aqui, eu estou meio perdido aqui. Pronto. Não, peraí, 6h30. Não, agora que a gente completou meia hora de fala. Então vamos lá. E é porque eu preciso terminar essa primeira parte em meia hora. Então, tem essa fala aí, ó. E este evangelho do reino será pregado em todo mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então, a importância também da divulgação do espiritismo e do evangelho, não só do espiritismo, tá? E tem a abominação da desolação, olha que coisa. Jesus fala em Mateus que quando, pois, virdes que a abominação, né, e a tradução de Westerwald, que Kardec analisa também, diz que provoca a desolução, né, faz muito mais sentido que a abominação da desolação. Abominação que provoca a desolação. Desolação é pesar, é melancolia, depressão, tristeza, ruína, dor, aflição, devastação. Né? Então, provoca aflição, provoca depressão. Não é? Olha lá. Então, estiver no lugar santo, quem lê, entenda. Então, olha lá. Que abominação? Que lugar santo é esse? Bom, a gente não sabe direito. Eu vou dar uma interpretação pessoal aqui do Espírito Samuel Lucas, tá? Para vocês aí servir como hipótese. Qual é o lugar mais santo da Terra onde deveria haver o maior amor, mas tem ocorrido a maior abominação? Onde é que vocês acham que é esse lugar? Que deve ter mais amor e tem tido uma grande desolação que provoca depressão. Qual é o maior amor na Terra que vocês conhecem?
O amor das mães, joia? O amor das mães. E qual é o lugar mais santo? Qual seria o lugar mais santo? O Espiritismo mostra que os templos, não. O templo mais importante não é. O importante é onde tem mais amor, onde tem mais caridade, onde se faz mais o bem. Qual o lugar, qual é a câmera que nos resgata lá do umbral? A gente estava sofrendo no mundo espiritual, e aí um lugar foi capaz de nos resgatar e tirar de lá do sofrimento e nos dar uma nova oportunidade. O ventre da materna, não é? O ventre das mães, das mãezinhas. Então, na minha opinião, o lugar mais santo é o ventre materno. Mas, infelizmente, tem ocorrido a maior desolação. Qual é a maior abominação que provoca a desolação? Bom, para mim, o aborto. É o aborto. Porque o aborto é o assassinato cruel, covarde de bebês indefesos por aqueles que têm um dever de ampará-los e protegerem, que mandam, né, que profissionais que juraram preservar a saúde e a vida tirem suas vidas. Aliás, eles juram não dar bebida abortiva para as mulheres, está no juramento de Hipócrates, tá? Então vamos lá. Bom, Nazareno, eu sou contra o aborto, mas sou a favor da legalização. Olha lá, mas será que a doutrina espírita é a favor da legalização do aborto? Vamos ver o que emana no livro Entender Conversando. São uma entrevista de Chico Xavier, né, da editora Ide, falou. Olha lá, estuda-se no Brasil uma forma de legalização do aborto. Qual a sua opinião? Resposta: o aborto é sempre lamentável, porque se já estamos na Terra com elementos anticoncepcionais de aplicação suave, compreensível e humanitária, por que é que havemos de criar a matança de crianças indefesas? Pessoal, o aborto o Emmanuel é muito cuidadoso com as palavras, mas é isso que define o aborto. O que é aborto? É matança de crianças indefesas. Com absoluta impunidade entre as paredes da nossa casa, e isto é um delito muito grave. Então não é um delito leve, como alguns espíritas, inclusive, estão defendendo perante a providência divina, porque a vida não nos pertence, sim, ao poder divino. Se as criaturas têm necessidade do relacionamento sexual para a realização de suas próprias forças, o que achamos muito justo, seria melhor se fizessem sem alarme ou sem lesão espiritual ou psicológica para mim, porque lesiona espiritualmente e psicologicamente, também organicamente. Pode gerar muitas enfermidades essa prática, não é? Se o anticoncepcional veio favorecer essa movimentação das criaturas, porque vamos legalizar ou estimular o aborto, porque quando legaliza, estimula. As pessoas, às vezes, param até de tomar anticoncepcional, relaxa, né? E aí faz aborto por qualquer motivo. Por outro lado, podemos analisar que se nossas mães tivessem esse propósito de criar uma lei de aborto no século passado, no princípio e meado deste século, nós não estaríamos vivos, meus amigos. Porque a maioria das gravidezes é no susto. Vocês acham que é desejada, mas não é planejada. Né? Uns 80% é assim. A pessoa vai, eita, engravidou agora, porque só esperar a gente estar com dinheiro sobrando, com tempo livre, tendo já viajado para todos os lugares do mundo que a gente queria, para terminar da pós-graduação, pós-doutorado, não sei o quê, para finalmente engravidar, a gente não nascia nunca. Graças a Deus foi no susto. Graças a Deus. Não, imagine se tivesse uma lei. Então está lá no livro Entender Conversando, que é de 1983, um livro recente, não é? A Marlene Nobre, a maior defensora da vida do Brasil, né, hoje no mundo espiritual, ela vai dizer que Chico Xavier disse para ela que se o aborto fosse legalizado no Brasil, o país entraria em um ciclo de guerras. Olha lá, ela confirma numa entrevista. Então, legalizar geraria um karma coletivo para todos nós. Porque a gente é responsável também se a gente permitir essa legalização. Não vamos permitir, porque a Suprema Corte do Brasil está tentando fazer. Várias vezes, várias ações, eles tentando, a grande maioria lá é a favor da descriminalização, ou seja, da legalização desse crime. Né? Então vamos ver, como seria essa cronologia do Apocalipse? Tem uma palestra do Haroldo que ele faz essa análise, tá? Eu não vou poder ter tempo aqui, que a gente precisa falar ainda sobre pandemias. Então vamos lá. Então, tem nessas questões, vocês encontram lá no YouTube, a palestra Regeneração em 2057, tá? Procura lá, anota aí, Regeneração em 2057, você pesquisa lá, tem inclusive no meu canal também, esse trechozinho de uma palestra do Haroldo. Então, tem lá falando sobre questão que um dia é 1000 anos, uma semana é 7000 anos, e aí quando é que começou, tem que terminar, um dia 1000 anos, 1 hora, 42 anos, 1 minuto são 7 anos, tem lá as previsões, né, de 1857, os primeiros 100 anos, depois os próximos 100 anos, então 1857, 1957 mais 100, 2057. Então, confirmando, batendo com a informação do livro Plantão de Respostas, 2057 também. E aí, quando começou a última hora é 42 anos, vocês lembram? Então, quando é que foi?
Se você faz a análise do calendário com base, inclusive, na doutrina espírita, no livro dos Espíritos, 2057 menos 42, 2015. Meus amigos, meus irmãos, nós somos literalmente os trabalhadores da última hora. A última hora do calendário profético começou em 2015. Nós temos até 2057. Somos literalmente a parábola dos trabalhadores da última hora. Não há mais tempo a perder. Vamos mudar? Vamos se esforçar? Fazer o bem, a caridade? O Cristo conta conosco, né? Então vamos falar agora sobre pandemias. Como é que é essa história de pandemias e flagelos destruidores, né, na doutrina, na visão da espírita? Bom, primeiro, pessoal, a gente quer se solidarizar com todas as vítimas. Eu tenho certeza que muitos de vocês ou têm amigos, familiares que desencarnaram ou que estão sofrendo. Eu estou com um amigo muito querido no hospital. A gente tem orado muito por ele, o Éder Costa Albano, amigo muito querido, lá no Espírito Santo, né? E a esposa dele, né, tá lá sozinha e precisando de ajuda também. Felizmente ela não pegou, né? Mas ele está no hospital. Então, a gente se solidarizar com todas as vítimas, e vítimas aqui são todas, porque tem as vítimas também do desemprego, das empresas sendo fechadas, as pessoas endividadas, as pessoas desesperadas, ansiosas, deprimidas, não? Só que a gente lembra que Jesus já nos informou no seu sermão profético, já nos confortou com o seu evangelho, com a certeza que ele está no comando, né? A gente sabe pela doutrina espírita que Deus é soberanamente justo e soberanamente bom. Não há ninguém mais justo e, ao mesmo tempo, mais bondoso que o nosso Pai. A lei divina de justiça, ela está junto da lei de amor e de caridade. Ou seja, a misericórdia nunca está separada da justiça para Deus, né? Então enviou-nos o Consolador prometido para lembrar tudo que ele houvera dito e ensinar muito mais, que para nós é a própria doutrina espírita, e nós somos imortais. Não é? Um palestrante do Paraná, o Cosme Massi, disse certa vez que nós somos que nem o Superman, a Supermoça. Eu fiquei tão feliz, porque desde pequenino, e continuo pequenino, eu queria muito ser que nem o Superman, não é? Poder voar, poder ser imortal, ser invulnerável às balas, poder, não é, ser extraterrestre. Nós não somos deste mundo, Jesus fala. Vós não sois deste mundo, senão o mundo vos amaria. Como ele também não é deste mundo, ele fala, meu reino não é deste mundo. Então a gente tem essa certeza, nós somos melhores que o Superman, porque não tem criptonita pra gente, né? A gente não tem a tal da criptonita, né? Eu tiro o slide e daqui a pouco eu preciso de novo dele aqui. Eu vou precisar novamente aqui pedir para o Rolando colocar pra gente, né? Vamos lá. Então, somos imortais, indestrutíveis. Então, não temos que nos preocupar com nada, tá, pessoal? Não temos que nos preocupar com nada, porque o corpo nada mais é do que uma roupa. Deus vai nos dar quantas roupas forem necessárias. Não temos que ficar preocupados. Então, para saber sobre pandemia, o que é que a gente precisa saber, Nazaré? Bom, a parte mais importante vai estar em o Livro dos Espíritos, nas leis morais, não é? Que é a terceira parte, o Livro dos Espíritos são 4 livros em 1 ou 4 partes, e tem lá um item flagelos destruidores. São poucas perguntas, 737, 738, 739, 40, 741. 100 perguntinhas só. Vai lá, checa lá para você ver. Aproveita e lê o capítulo da lei de destruição inteiro, tá? Vale a pena para você entender. Tá? A codificação está disponível para download, caso você não tenha a obra, tá? Mas vale a pena adquirir. A doutrina espírita ensina, por exemplo, que existe uma programação reencarnatória. Então, do mesmo modo que a gente teve o livre-arbítrio aqui, a gente teve o livre-arbítrio no mundo espiritual antes de reencarnar, a gente normalmente aceitou o principal gênero de provas que iríamos passar aqui na Terra. Não é? A gente já tinha aceitado, inclusive, até muitas vezes, o tipo de desencarnação. Não é? Jesus fala disso quando ele diz, até os cabelos de vossas cabeças estão todos contados. Não temais, pois valeis mais do que muitos pássaros, homens de pouca fé. Então a gente sabe disso. E na doutrina espírita também a gente aprende que fatal, no verdadeiro sentido do termo, só o instante da morte. Chegado esse momento, de uma forma ou de outra, não podeis nos livrar dele. Então, excetuando os casos de suicídio, nós só morreremos no período programado. Então, não vai morrer ninguém agora que não esteja programado, tá certo? Claro que a gente não deve descuidar por causa disso, senão a gente vai adoecer, vai dar trabalho para os outros, vai ocupar um leito de hospital. Os jovens também precisam da UTI, também precisam de respiradores. Vamos fazer a nossa parte, pessoal. Tomar todos os cuidados de higiene, máscara, aquela coisa toda, né? Se puder ficar em casa, fique em casa. A gente não sabe muito direito o que fazer, né? Pelo menos ficando mais isolado ajuda, né? Olha lá. Todos os suicidas são amparados e terão novas chances, mas atrasam sua evolução, distanciando-se dos seus, fazem sofrer muito seus familiares e amigos, colhem sofrimentos completamente evitáveis
e iriam repetir as mesmas provas das quais tentaram fugir através do suicídio. Então, se o seu problema é uma quebra financeira, é uma desilusão amorosa, é a perda de um ente querido, não se mate, porque vai ficar mais difícil você encontrar com ele. Vai encontrar, mas vai demorar mais. Quer encontrar com ele? Está sofrendo, está com dificuldade? Viver ainda é a melhor solução. Não é? O André Trigueiro tem palestra e livro sobre esse tema, viver é a melhor solução. E no sofrimento do Chico, um sofrimento muito grave que ele passou, qual foi o conselho de Maria de Nazaré? O Emmanuel pediu e a senhora atendeu e trouxe um recado para Chico. Chico, tudo passa e isso também passará. Ele ficou muito feliz, colocou um cartaz no seu quarto, pregou na parede assim, toda vez que ele acordava de manhã, lembrava dos problemas, ele, meu Deus, o que eu faço? E aí ele lia o cartaz, tudo passa, isso também vai passar. E aí, e foi passando, curioso que foi passando mesmo, né? E aí ele ficou muito feliz, um dia desse, deixa eu só arrumar aqui essa luz, um dia desse ele estava radiante com essas questões todas e tal, e aí ele foi, e aí ele tá lembrando que tudo passa. E isso também vai passar, pessoal, vai passar rápido. Diferentemente de uma guerra que destrói as indústrias, destrói as lojas, destrói o parque gráfico todo, tudo, destrói os hospitais até. Não é? A gente não encontra nem água potável, não tem mais remédio, não tem mais pátria, não tem para onde ir, a gente é um refugiado. Se encontrar refúgio em algum lugar, não é? É muito diferente de uma guerra. Agora não. Tá, todas as indústrias também, está tudo certinho. É só a economia recomeçar e já recomeçou. E vai se recuperar muitíssimo mais rápido do que no passado de tantas guerras que nós já fizemos. Não é? Então não se preocupe com isso, tá? Então tá lá no Livro dos Espíritos, leiam depois lá essas questões todas que eu falei, tá? E o Chico dizia que o mal, na verdade, é um bem, que só mais tarde enxergaremos. Né? O Espírito Samuel Lucas, ele me fala, pela inspiração, eu não sou médio ostensivo, que os flagelos são como se fosse um curso supletivo, como se fosse um intensivo, né? Que a gente faz em pouco tempo, assim, 8 anos de primeiro grau, a gente faz em um ano só. Então a gente não tem que achar ruim. Esse período é um período de um turbo, assim, para a gente evoluir mais rápido, para a gente chegar logo nesse mundo muito melhor, muito mais feliz, um mundo de regeneração. Nós somos como crianças espirituais no fim da recreio, e esses flagelos proporcionam um grande salto evolutivo, tá? Essa palestra tem, com mais tempo, mais detalhes, no meu canal no YouTube, você procura lá depois, tá? E tem várias palestras sobre pandemias lá também. Então, o Divaldo acredita que evitou uma grande guerra. Já tivemos outras muito mais graves, como a peste bubônica, a gripe espanhola. As guerras são tipos de flagelos, de calamidades destruidoras, não é? Bombas atômicas, agora fizemos o aniversário, se é que pode chamar de aniversário, né, da bomba de Nagasaki, de Hiroshima e depois Nagasaki. Fomes, períodos de secas, de invernos muito prolongados, muita fome no planeta já tivemos, e ainda temos. Nesse caso, a gente tem como prevenir, através da higiene, de isolar os enfermos, né, sobretudo, o grupo de risco, fortalecer a imunidade, emagrecer, está difícil, mas eu só fiz engordar nesse período, né? Leva, sobretudo, os que já viveram mais, ou seja, os idosos. Uma parte dos sofridos, os imunodeprimidos, muitos estão muito sofridos, né? Estavam sofrendo muito com tratamento de câncer longo, dolorido, muitas vezes, enfim, leva os que já não precisam mais sofrer na Terra, porque a morte para nós, os espíritos comparam, dizem que a Terra é que nem um templo, uma escola, um lar, uma oficina, é um hospital também, mas ele é também, a Terra também é um presídio, é também um purgatório, então eles comparam, dizendo que quando um ente querido nosso retorna ao mundo superior, a gente deve ficar feliz, porque aquele prisioneiro ganhou a vara de soltura, já não precisa mais sofrer conosco aqui na Terra. Por que a gente vai ficar chorando? Não, ficar feliz, porque ele retornou ao mundo maior. O problema é que a gente é tão materializado ainda que quer prender os nossos entes queridos aqui conosco, não é? Esse gráfico está desatualizado, tá? Na época era em 12 de junho de 2020, mas olha como a gente teve pandemias muito piores, olha lá. Aqui está a Covid, com 422 mil. Hoje, na verdade, estamos com 716 mil óbitos, não é? Mas mesmo assim, ó, está entre a grande praga e uma epidemia de varíola japonesa, né? Já tivemos, então teve depois outras muito piores, como cólera, gripe de Hong Kong, asiática, peste, a AIDS, inclusive a AIDS matou mais, não é? Mata até hoje, praga justiana, a gripe chamada gripe espanhola, varíola, a peste bubônica que matou 75 a 200 milhões de pessoas, muitíssimo mais, né? Olha a comparaçãozinha do tamanho aqui, que seria esse tamanho aqui hoje, né? Então, vamos ver que
A gente já passou coisas muito piores, e a gente sobreviveu, a gente tem muito mais tecnologia, a gente vai sair dessa muito mais fácil do que as passadas, tá certo? Parece-nos que o tipo de morte não é tão duro como o tipo de morte que nós infligimos aos nossos irmãos em outras vidas. Quantas pessoas a gente torturou, matou, na guerra, na cruzada, na batalha, não é? Queimadas vivas, crucificadas. A gente fez muita coisa errada em outras vidas, pessoal. E a pessoa ali, eu tive já pneumonia dupla, fiquei de UTI com princípio de sepse, e a gente fica com a respiração curta, mas as pessoas que, quando conseguem, elas são entubadas. Então, elas conseguem ficar. Eu não sei se deu uma travada aí. Deixa eu ver aqui se deu uma travada. Orlando, você consegue me ouvir? Deu uma travada aqui para mim. Sim, para mim tá normal. Tá normal? Ah, então pronto. Aqui Tá a tela normal. ficou travada aqui para mim. Tá. Bom, então vamos lá. Qualquer coisa você me avisa aí, que eu estou falando aqui. E aí tem aquele WhatsApp também, tá aberto se você precisar falar comigo, tá? E aí, meus amigos, a gente tem a questão de muitos perigos e cuidados que a gente também tem que ter agora, né? Bebidas alcoólicas enfraquecem a imunidade, há um aumento da violência familiar. Está aparecendo isso no slide de vocês? Eu vou sair aqui e entrar de novo, Orlando. É melhor para mim aqui, eu não estou lendo os slides mais não. Oi, amigo. Consegue me Oi, ouvir agora? tô ouvindo. Desculpe, para mim travou E é isso. completamente aqui, não é? Obsessão eletrônica. Ok, Então vamos não. lá. Então, Qualquer a coisa gente. você vê aí o private chat aí, tá? O private chat te manda mensagem aí, tá? Tá, eu não estou vendo o chat, não. Se você precisar falar comigo, ou fala aí na voz, ou manda um zap, tá bom? Naquele outro número que eu te mandei. Bom, pessoal, então, ó, tá tendo um aumento da violência familiar, né? Desgaste das relações familiares, inclusive crianças deprimidas, aumento também de suicídio. A pediatra nossa falou que a pediatra das crianças não avisou, né? Fake news, aí na época não tinha essa polêmica aí, jurídica e política, não. Então, mas cuidado com essas retransmissão de notícias falsas, né? Até muita maledicência, muito ódio nas redes sociais. Então, a gente tomar cuidado, manter a vibração elevada, em vez de colaborar com o pessimismo. Kardec fala no livro Obras Póstumas que se nós tivéssemos consciência da importância do nosso pensamento, como eles influenciam a coletividade, ou seja, a humanidade, a gente seria muito mais responsável com o nosso pensamento. Imagine com a nossa fala, imagine com a nossa notícia, não é, que a gente repassa. Então, ficar bem atento com isso, né, tomar cuidado com o discurso contra o distanciamento social, quando ainda é necessário naquela cidade, às vezes naquela cidade ainda está precisando. Outros não é mais. A gente tomar cuidado, não chamar de vírus chinês, não é, isso não é correto, é um vírus da humanidade, podia ter surgido em qualquer lugar. Se a gente coloca um apelido, quando surgir de novo em outro país, o país vai querer mascarar, não vai contar para quê? Para não ficar com uma fama de que o vírus é brasileiro. Imagina se estivessem falando que o vírus era brasileiro. Gerou muito sectarismo, muito preconceito com os nossos irmãos chineses, né? Problemas de falta de remédios, equipamentos de proteção social, individual, cuidado com psicografias não espíritas, né? Eu vejo às vezes espíritas compartilhando mensagens que não são espíritas, então a gente tem esse cuidado. A questão do respirador, nós já falamos, cuidado com mensagens com datas específicas. Teve uma que eu até achei bonitinha, dizendo que ia terminar em maio a pandemia. Eu disse que bom, pelo menos o pessoal ficou mais alegre, mais feliz, mas não, os espíritos superiores não marcam datas específicas, não é? Então, cuidado também com AIDS, com dengue, sarampo, sífilis, gripe. Algumas dessas estão sendo ajudadas, né? Esse isolamento ajuda também na questão da gripe, né? Que mata muitas pessoas. Também é um estímulo ao despertar espiritual e revolução. Olha quantos benefícios. Nos prepara para o mundo de regeneração que se aproxima. Você prefere um supletivo de 3 meses ou um curso de 3 anos? Eu prefiro um supletivo, né? Eu sei que é mais duro, mais puxado, mas é bom que a gente já
liquida logo essa fatura. É um remédio excelente, mais amargo, vai nos curar. Estamos quitando débitos de vidas passadas. Olha lá, é o fim do sofrimento na vida física. Não é? O espírita não tem medo da morte, o espírita tem medo de não viver como deveria ter vivido, é diferente. A gente não tem medo da morte, a gente tem medo de não viver como deveríamos ter vivido. Né? A maioria das mortes é inconsciente, a pessoa está sedada, está entubada, ela está sedada, ela não está lúcida ali. Então, o sofrimento é bem menor do que as mortes que a gente fez no passado, né? Divaldo Franco acha que está evitando uma guerra, esse vírus está evitando uma grande guerra, então seria muito melhor do que uma guerra. É bom para fazermos leituras edificantes, fazermos cursos aí, tem muitos cursos online, tem museus virtuais abertos à visitação, os pais estão cuidando mais de seus filhos, está tendo mais conversa entre os familiares, nós estamos valorizando a presença dos amigos, né, que a gente não pode abraçar, reencontrar como antes, agora pelo menos, né? Estamos fazendo preces muito mais fervorosas. Quantas pessoas que eram materialistas, que estão buscando ajuda, estão buscando respostas, estão buscando as religiões, né? Então, um convite realmente à espiritualização. A gente está arrumando a casa, a gente está ajudando a esposa, fazendo uma atividade física ali de arrumar a casa, não é? Estamos valorizando a esposa, que além de cuidar das crianças, da gente, ainda cuida da casa muitas vezes, não é? Os empregados, que a gente às vezes não valorizava muito, e vê como, quando a gente vai fazer o serviço deles, vê como é puxado, né? Muitas lives e palestras ao vivo nas redes sociais, olha aí, o Orlando participando de várias atividades, mais e novos palestrantes que a gente nem conhecia, mesmo à distância, agora a gente pode estar aí com vocês aí, né, em Venceslau Braz, né, o nome da cidade aí, no Paraná. Então, nós estamos aí com vocês no Pará, e não só no Brasil inteiro, e até no mundo. Muitas pessoas assistem de fora do Brasil. Quantos aprendizados, ou novos hábitos de higiene, nesse negócio de apertar a mão é um dos lugares mais sujos do corpo, não é? Então, não, acabar com esse negócio de apertar a mão, vamos fazer outro jeito aí, não é diferente. Máscaras, nesse período a gente aprendeu a utilizar, usar as redes sociais, eu montei até um setupzinho aqui, tem iluminação, tem tudo para fazer a transmissão ao vivo, aprender a poupar, o brasileiro não tem o hábito da poupança, os orientais têm, a gente precisa ter um dinheirinho de reserva também. A maioria dos hábitos alimentares, o pessoal lá da Ásia não vai estar se alimentando mais como antes, não é? Dos animais silvestres. Eles comiam, pessoal, eles comiam esses bichinhos aí, porque não tinham o que comer também. Então, tinha muita fome na Ásia. Felizmente está mais rica ali, sobretudo na China, não é? Que era muito pobre. Boas mudanças, eu vi navios de guerra transformados em hospitais, uma fábrica de mísseis agora produzindo respiradores lá em Israel, uma turbina de caça na Rússia, não é? Que é um avião de guerra adaptado a um caminhão fazendo desinfecção, os guerreiros, os militares fazendo desinfecção de hospitais, de aeroportos, criação de mais leitos, aquisição de mais equipamentos, novos tratamentos sendo desenvolvidos, novas vacinas sendo desenvolvidas, produção de novos conhecimentos que evitarão novas pandemias, a gente vai estar mais preparado para outras pandemias que caso surjam, não é? Estamos mais teletrabalho, e minha esposa estamos de teletrabalho, com vários benefícios, o quê? Menor trânsito, menores gastos, mais tempo livre para quê? Para a família, para a espiritualização que está sendo deixada de lado, para a atividade física, a gente tem mais tempo um pouquinho quando está de teletrabalho, né? Menos acidente de trânsito, morrem 40 mil pessoas por ano no Brasil, fora os acidentes, os sequelados, os mutilados, né? Vamos tomar cuidado, o carro é uma arma muito perigosa, né? Menos acidente de trabalho, menos violência nas ruas, menor poluição, evolução tecnológica, novos programas, equipamentos, robôs, mais gente usando as redes sociais, pessoas idosas usando as redes sociais, que maravilha. E a gente valorizando mais o que os profissionais de saúde, em vez dos jogadores, ganhando milhões, os nossos profissionais de saúde, né? Merecem nosso reconhecimento, eles sendo aplaudidos aí em público, valorização das vacinas, já é época de campanha anti-vacina, porque teve problemas no passado, né? E a gente sabe da história também. Valorização dos idosos, da pátria, né? Felizmente o Brasil tem tido condição de ajudar com ajuda mínima, a gente sabe, mas tem dado uma ajuda, né? Muita gente nem precisava, estava recebendo esse negócio, esse benefício aí. Problemas evitados ali, quantas festas e carnavais equivocados, cancelados, bares, boates e motéis fechados, né? Quantos espíritos vampirizadores de álcool, de drogas e de sexo dos bares, boates e motéis estão em desintoxicação nessa quarentena? Né? Ficaram um bom período. É mais fácil de atendê-los. Porque quando a pessoa está intoxicada pelo álcool, etc., pela droga,
né? O álcool é um tipo de droga, é a pior de todas, mata 6 vezes mais do que as outras drogas juntas. A gente não consegue acessá-lo, tem que primeiro desintoxicar para poder o psiquiatra poder ajudar melhor, né? Então a gente está tendo até os espíritos sendo desintoxicados nesse período, muitos fumantes parando de fumar com receio, e a gente precisa ter receio, é uma doença muito grave, não é? Sacrifício, nós vimos aí uma idosa de 90 anos cedendo o respirador a um jovem, e ela retorna certamente ao mundo espiritual como vitoriosa. Um médico de 98 anos que continua visitando pacientes, o sacrifício dos profissionais de saúde. E a gente aprende lá na questão 646 de Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se o mérito do bem, se o valor do bem que se faz está subordinado a certas condições, em outras palavras, a diferentes graus no mérito do bem. O bem que a gente faz é tudo igual? Vamos ver. O mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo. Não há mérito algum em fazer o bem sem esforço e quando nada custa. Deus leva mais em conta o pobre que reparte seu único pedaço de pão do que o rico que apenas dá o que lhe sobra. Jesus já disse isso a propósito do óbolo da viúva. Então, pessoal, dá uma palestra aqui para vocês, com todo o carinho aí dos amigos. O salário, ó, desse tamanho, é muito fácil, não é difícil. Agora, ser mãe, opa, ser mãe de muitas crianças, opa, ser mãezinha pobre de muitas crianças, mais ainda, e ser mãe de crianças especiais, essa é a missionária de Jesus, não é? Então a gente vê que a dificuldade, o mérito está na dificuldade, quanto mais difícil, mais valor tem aquele bem que a gente faz, aquela caridade, né? Dos serviços ditos essenciais, de todos que estão colaborando, não precisa ir mais ir para a guerra, no passado é ficar no sofá em casa, né? Tudo bem que eu não estou no sofá, estou trabalhando, mas não é mais para ir para a trincheira. Então, se pudermos, fiquemos em casa. A gente lembra do sacrifício de Eurípides Barçanufo, não é? Que vai retornar ao mundo espiritual por conta da gripe espanhola com apenas 38 anos, trabalhando até o último dia, socorrendo os enfermos, os necessitados, sem parar, não é? Até que ele próprio adquire a enfermidade e retorna ao mundo maior. Solidariedade, marmitas para as pessoas em condições de rua, para os caminhoneiros, hotéis de luxo que viraram abrigo para imigrantes, para profissionais de saúde, para idosos carentes, doações de empresas, de máscaras, de equipamentos, agradecimentos públicos, não é? Parabéns, palmas e luzes aos profissionais de saúde. E agora a gente tem orientações. Bom, quais são as orientações? Prudência, cautela, né? E previdência, previdente. Jesus fala, sede mansos como as pombas, mas prudentes como as serpentes, né? Ser cauteloso, cuidadoso, a gente auxiliar a doar sangue. Muitos hospitais estão precisando de doação de sangue. Então, se você pode, faça doação ali periodicamente, nesse período, sobretudo. Recursos financeiros, a gente poder emprestar, poder doar para as pessoas que estão passando necessidades. Né? Se você puder emprestar sem juros, com a carência, a pessoa pagar só depois, faça isso. Né? Ajude a quem está sofrendo. Preces, vamos orar, fazer o culto do evangelho lá, pelos nossos irmãos que estão sofrendo. Lembrar das orientações, da obediência às autoridades, e cuidar da vacinação espiritual pelos pensamentos sadios e pelas nossas preces, pelas nossas orações. Então, promovamos a paz, a serenidade, a solidariedade, a espiritualização, o consolo e o esclarecimento entre os nossos irmãos. Vamos ser aquele instrumento da paz e não do pessimismo, do desespero, da revolta, da mágoa, não é? Da incredulidade, do ódio nas redes sociais, mas sim, vamos ser aquele que vamos trazer a mensagem, olha, está lá no livro dos Espíritos, os flagelos destruidores, está aqui, tudo é para a gente evoluir, tudo que Deus faz, e Kardec explica lá nas questões, que a gente não pôde ver com detalhes aqui, fica como dever de casa para vocês, não é? Que a única diferença, a rigor, é que morrem muitos ao mesmo tempo, porque todos nós não morreremos um dia, graças a Deus que não vamos morrer, eu estou louco para retornar ao mundo espiritual, né? Não estou com pressa, mas assim, nós vamos desencarnar, a única diferença é que vamos, muitos num só momento, não é? Retornando ao mundo maior, porque normalmente já estava programada aquela desencarnação, tá certo? O Newton Souza recebeu um conselho da irmã Rosália, não é? Outro médium querido, que era uma época de testemunho, de aferição de valores, de perguntarmos agora o que é o mais importante. Agora, o que é realmente essencial nas nossas vidas? Não é o amor, não é a família, não é a vida, a saúde, e a gente deixar de lado tanta bobagem que a gente estava se preocupando. Né? Tem várias palestras aí que a gente recomenda, não é? Das nossa autoria tem aí pandemias na visão espírita, ansiedade e pânico, perda de pessoas amadas, dificuldades financeiras,
família, espiritismo, né? Dificuldade da convivência também em família nesse período. A gente tem uma playlist com vários vídeos só sobre depressão e alegria de ver. São as nossas melhores palestras, dá uma conferida lá, né? Tem a Linda sobre Apocalipse, por que sofremos, e também Mundo de Regeneração, e tem motivos para não desistir da vida na transição planetária, quando a gente fala sobre suicídio. Então, tem muitos assuntos por assim por diante, tá? Olha, o filme do Divaldo tá, tá ao vivo para a gente assistir, tá no Telecine, tá também para você adquirir, para você ter em casa, para mostrar quando chegar um familiar, um ente querido e tudo. É um excelente programa para quarentena, foi um dos melhores filmes da minha vida. Porque filme para mim não é só produção, e a produção é maravilhosa, mas é a mensagem, é a emoção, a gente chora, a gente ri, é muito legal, traz muita esperança em um mundo melhor. Assistam o filme do Divaldo, vocês vão ver que coisa diferente. Está no iTunes, Google Play, no Now, no Sky, Vivo, Telefônico, no Oi e no Telecine, entrou agora no Telecine. Então, quem é assinante do Telecine, ou quem não é ainda, quiser fazer, confere lá o Divaldo, mas eu sugiro que você compre. Compra lá se você tem smartphone Android, compra na Google Play Store, ou se você tem a Apple, compra no iTunes da Apple, lá você tem lá o filme para sempre, para você ter e exibir, e assistir várias vezes com a esposa, é muito legal, tá? Lembrar que as Disney tem os direitos autorais, então não vamos fazer pirataria do filme do Divaldo, não vamos colocar nas redes sociais, no YouTube, tá bom? E lembrar, pessoal, para a gente concluir, não está escrito, vós sois deuses? Vós sois deuses e filhos do Altíssimo todos vós. Em verdade vos digo que podereis fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais, se o quiserdes. Vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Brilha a vossa luz e resplandeçam vossas boas obras diante dos homens, para que eles glorifiquem a Deus, nosso Pai, que está nos céus. Jesus é conosco, Ele está no comando. E se der tempo de um poema, eu acho que tem mais 3 minutinhos, eu acho que dá aqui. É um poema de Castro Alves. Na Era do Espírito, do livro Antologia dos Imortais, da editora Febe, psicografia de Chico Xavier. Ele vai falar da Revolução Francesa, vai falar depois dessa era que nós estamos vendo, essa era do espírito. O caos invadir a França, Olimpo do pensamento, o ódio, o lobo flamulento, range as presas com furor. Nas ruas, Paris descansa, em casas chora em segredo, gigante arrosta com medo as iras do imperador. A nação encarcerada lança em nota clandestina as safras da guilhotina e explode revolução. Recorda a Bastilha irada, lê Rousseau à luz da vela, esmurra as grades da cela, protesta rugindo em vão. A crença herdada do Cristo caíra no sorvedouro, turbilhão de pompa e ouro, dobrada ao tacão dos reis. Em tormentos jamais visto, nos frios templos o povo exorava aos céus de novo, novos rumos, novas leis. A ciência clava forte contra as cadeias medievas, partiu os grilhões das trevas em sarcástico festim. A exprobar de sul a norte, por tirana revoltada, dominemos, Deus é nada, a morte é o portal do fim. Ninguém na fé militante, Mavort, que era o deus da guerra, em fúria galopa, nos campos de toda a Europa, na África, a abjeção. Na Austrália, o progresso infante, na Ásia, o suor dos párias, rola em bagas, em gotas milenárias, na América, a escravidão. Mas o espaço se descerra, Jesus do esplendor dos sóis, recruta gênios e heróis a iluminar o porvir. De polo a polo na terra, flamejam etéreas relâmpagos, mensagem brotam das campas, dos sepulcros, ao toque de ressurgir. Aos clarões de imensidade, Kardec chega e inaugura a doutrina viva e pura da razão, a luz do bem, o Espírito de verdade, semeia a divina messe, o Evangelho reaparece nas vozes do grande além. Falam tumbas, dançam mesas, nascem livros, surgem almas, luzem preces, chovem palmas, hosanas aqui e ali. Consciências dantes presas, rompem torva cidadela, pastor griando a procela, que é a tempestade no mar. Jesus conclama, servi. Ante a ribalta terrestre, o direito renovado deixa o tropel do passado distinções de raça e cor. Em triunfo, envolve o mestre e acende na mente humana, desde o palácio a Puxoupana, o facho do eterno amor. O mundo voga num misto de infortúnio e de esperança, planteia a sorrir e avança
nas bênçãos do excelso Pai. Kardec reflete o Cristo, desfralda em bandeira à frente o convite permanente, espíritas, trabalhar. Este é o convite, então, do nosso mestre Allan Kardec, pela pena de Francisco Cândido Xavier, através do nosso grande missionário Castro Alves, não é? Antônio de Castro Alves, o poeta baiano. Meus amigos, que Deus abençoe, muito obrigado, desculpem pela correria. Assistam depois no nosso canal Espiritismo Chico Xavier Nazareno Feitosa no YouTube as palestras com mais calma, com mais detalhe, tá? E quem quiser ver os slides das minhas palestras, todos estão junto do site, que é uma loja virtual, onde você pode adquirir palestras em download, pode comprar CD, DVDs ou pendrive de palestras espíritas, é nazarenofeitosa.com.br. Toda a renda é revertida para o GEVIM, o Grupo de Evangelização e Visitas aos Irmãos Menores, Chico Xavier, vinculado à Comunhão Espírita de Brasília, né, onde a gente visita e evangeliza os jovens e adolescentes privados de liberdade, né, aqui no Distrito Federal, tá bom? Então, se você quiser nos ajudar, quiser também colaborar, faça uma doação lá para a Comunhão Espírita de Brasília, basta colocar o finalzinho 3 centavos, 003, que eles sabem que é a doação lá para o GEVIM, que a gente está precisando comprar material esportivo e mais livros para os nossos jovens lá nesse período, tá bom? A gente agradece, devolve a palavra ao nosso querido Orlando, e está muito feliz de poder estar aqui com vocês. Nazareno, Opa. que maravilha, maravilha, Correria, meu né? Desculpa, em razão dessa live que eu tenho, né? Foi uma Claro. junção, mas já se sinta convidado, nós conversamos depois com calma para você, vamos marcar um seminário aí, mas eu estava vendo aqui, queridos internautas, entrem lá no Espiritismo Chico Xavier, Nazareno Feitosa, eu fiz uma pesquisa lá e coloquei pandemia, nossa, veio uns 200 vídeos lá, e então, para vocês detalharem mais essas questões, porque o tema é complexo, né, Nazareno? Não tem como, mas ficou aqui uma mensagem de muito equilíbrio. Esse final achei fantástico, essas observações do que estamos aprendendo, sacrifícios. Parabéns pela sua reflexão. Eu me sinto honrado aqui com a tua presença. Quero agradecer ao Guilherme, velho, que Um abraço nos para o Guilherme. aproximou. Mandar um abraço para o Guilherme, vocês que nos aproximaram. Nós nos conhecemos lá em Bauru, lembra? Né? Foi muito rápido, você fez uma palestra, e Sim, sobre perda depois... de pessoas amadas, né? A gente até tem esse tema gravado, se alguém tiver interesse, procure lá também, perda de pessoas amadas. Correto. E, então, foi uma alegria estar com você, a gente vai marcar, com certeza, dentro da sua disponibilidade, um outro retorno seu aqui, um abraço à família, um abraço aos nossos irmãos da Comunhão Espírita, Comunhão, né, Espírita de Brasília, né? Um abraço Sim. A essa casa respeitável, a qual nós temos informações as mais belas possíveis. Fique com Deus. Você já tá de bebê aí, já, né? Sim, tá estamos com 2 bebezinhos aí. É de 8 meses, o André, e a Lívia com 2 anos e meio. Eu tenho que dar um apoio lá também. Orlando, passa de novo aí qual é o canal que você vai fazer sua live para a gente, se puder, a gente acompanhar. E os internautas com certeza querem acompanhar. Um abraço lá para os nossos amigos lá de Fortaleza, lá do Ceará. É pelo YouTube, o canal Centro Espírita a Caminho da Verdade, de Fortaleza. Eu já vou entrar daqui a pouquinho, e a gente vai falar sobre as reuniões da psicografia e as cartas, as reuniões, e depois eu passo pelo link para você, o Oceano Vieira de Mello, através da Versátil, e colocando no espiritismo.tv. Nós fizemos uma entrevista onde a gente você vai entender o porquê que eu estou falando desse título, a fundamentação doutrinária por Kardec das reuniões das cartas consoladoras. Kardec fez uma reunião, está na Revista Espírita de janeiro de 1858, ele com uma médium e uma mãe enlutada, onde a filha veio transmitir uma mensagem
com cheio de informações, de veracidades, de detalhes, identificando realmente a presença da filha. Então, o próprio codificador corrobora essa reunião, desde que esteja dentro da dignidade, do respeito, da seriedade, da caridade cristã, aquilo que Chico Amor Xavier nos deixou nessa área das cartas, das psicografias, como um exemplo para todos nós, não é verdade? Basta ver o exemplo do Chico. Pessoal, um grande abraço, vai lá, senão eu vou te atrasar. Fique com Deus, amigo. Fica com Deus. Boa Depois nós palestra lá, falamos. bom estudo lá. Queridos, um Tá abraço. joia. Um Tchau, tchau. abraço lá para o Oceano Vieira de Melo também. Tá bom.